Olá, pessoal. Muito boa tarde. Aqui estamos, professor Boni, para mais uma aula para o pessoal do primeiro A, primeiro B, né? Também é uma aula de literatura, ela serve também para conhecimentos e para revisão com segundo A e segundo B, certo? Nesse período que meus alunos estão reclusos em suas casas, né? Nesse período de férias forçadas, nesse momento que as escolas estão fechadas, nós não podemos deixar de estudar, de adquirir conhecimento, mesmo no aconchego de nossas casas, nosso lar. Eu sou o professor Boni, do meu canal aqui, professor Bonifácio, e hoje, mais uma aula. Minhas aulas são curtas, não são de 45 minutos, para não cansar, né? Então, vamos lá, meus alunos, preste bem atenção. Quem não se inscreveu no canal ainda, eu convido para fazer inscrição no canal do professor Bonifácio. Eu sou chamado de professor Boni no João Feliciano. Quero mandar meu abraço a todos meus colegas professores, a toda a equipe gestora do João Feliciano, a todos meus alunos que estão em casa. Aí, galera, estamos perto de voltar, hein? Com a graça de Deus. Vamos que vamos, com fé, otimismo, bom ânimo, pensando positivamente aí, com muita fé em nosso Deus, que logo estaremos de volta em nossas salas de aulas. Será um prazer. Né? Enquanto isso, vamos estudar um pouco sobre literatura informativa? O que é literatura informativa? Ah, talvez você já mata na hora, né? Claro, professor, literatura de informação, de forma resumida, é isso mesmo, né? Vamos ver então hoje, o tema da nossa aula hoje é literatura, e é sobre literatura informativa. No primeiro século, depois do descobrimento do Brasil, ainda não existia uma produção literária propriamente dita brasileira, sabia? Era muito ainda sem aquela unidade literária, vamos dizer assim, né? Mesmo porque o país nosso, o Brasil, estava praticamente abandonado a seus antigos habitantes. Não tinha aqui uma cultura escrita. No Brasil ainda não tinha uma cultura escrita, né? E era uma terra que era habitada pelos índios e os europeus passavam apenas por temporadas. Eles não tinham interesse no início. Durante muitos anos, olha, durante o primeiro século, vamos dizer, da fase de exploração colonial no primeiro século, não havia muito interesse de estabelecer um vínculo com a terra, né? Estabelecer um vínculo mais informal, mais estruturado de literatura, por exemplo. Então isso dificultava, no início, uma literatura propriamente dito. As preocupações dos europeus, em especial os portugueses, naturalmente, que é o que nos interessa, né? Porque foram eles que exploraram o Brasil, que chegaram aqui para estabelecer o seu domínio. Com relação às terras recém-descobertas, eles tinham duas finalidades principais. Quais as finalidades que os portugueses tinham com a nova terra descoberta? Eles tinham uma visão mercantilista. Primeiramente, a visão deles era de mercado, de troca, né? De comércio. É uma descoberta que motivou também a posterior exploração da terra. O interesse mercantilista do povo português, do governo português, leva a uma exploração do povo e da terra e das riquezas do Brasil, na sua primeira fase. A segunda fase, o espírito da contra-reforma que existia na Europa, ou seja, a visão da Igreja Católica que busca nas terras recém-descobertas um porto, né, de almas, de pessoas convertidas ao
catolicismo aqui na América, aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, por exemplo, que na época era a terra da América, né? Não tinha nem Estados Unidos ainda da América, claro, nem tinha sido ainda tão organizado como seria hoje, estava no início daquela nação, também era uma nação nova. E então a presença da Companhia de Jesus em nosso país é prova disso. A intenção dos jesuítas era converter os índios e os possíveis habitantes à sua religião, a religião na época que era a religião dominante, que havia tido uma grande divisão, uma grande dificuldade administrativa e teológica na Europa. Meus alunos, meus amigos, estudantes da língua portuguesa, essas duas preocupações fizeram com que o início da literatura no Brasil atendesse ao primeiro aspecto. Toda essa questão histórica, contextual, levou que a literatura portuguesa no Brasil fosse, primeiramente, a literatura informativa. Literatura informativa, que naturalmente é de dar informação. Essa situação, essa cultura informativa, leva Portugal à boa notícia das riquezas da terra, né? Aqui era informação. Então começou a produzir cartas, documentos, principalmente cartas, que informavam ao governo português a riqueza da nova terra descoberta aqui, no caso, o Brasil. E também mostrava, né, e dava ao aspecto doutrinário, através dos textos produzidos pelos jesuítas, com o objetivo de doutrinação dos habitantes da terra, ensinar as doutrinas da igreja para os nativos, os índios. Com isso, era dar informação para os índios da nova doutrina, de forma verbal, é claro, e depois até de forma de descobrir como escrever, como montar a escrita também da língua indígena, que foi um desafio enorme, que continua até hoje em grande parte de tribos brasileiras, com a dificuldade muito grande de fazer a tradução dos textos indígenas. Tudo bem. Então havia um panorama histórico-cultural para a nossa literatura informativa. Vamos ver o contexto histórico-cultural? Vamos. Vamos lá, pessoal. Faça sua inscrição nesse canal do professor Bonifácio, professor de João Feliciano. Abraço para meus amigos, meus alunos do primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, terceiro A, terceiro B e oitavo B e nono D. Voltaremos logo com a graça de Deus, hein? Estamos aí. Por enquanto, estamos ainda aguardando o retorno à movimentação normal da vida, que no momento estamos ainda aguardando a normalização dessa situação que veio transtornar, né, a nossa rotina. Isso no mundo inteiro houve transtorno, perda, tristeza e muitas mortes também que trouxe. Então, nós estamos torcendo para que logo as aulas voltem à normalidade, né? A normalidade, com mais ênfase, com mais ânimo, com mais coragem, com mais vontade de aprendizado, não é verdade? É isso aí, meus alunos. Ok, hoje nossa aula é sobre literatura informativa. É o primeiro tipo de literatura que houve no Brasil. O panorama histórico-cultural apresenta no ano de 1500 com Dom Manuel, rei de Portugal, quando organizou uma grande esquadra para estabelecer feitorias nas Índias. Dom Manuel, que era rei de Portugal, organizou uma grande esquadra, um número enorme de portugueses para se estabelecer na Índia, para estabelecer uma base comercial forte.
Comandava essa esquadra Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal a 9 de março e chegou aqui no Brasil no dia 22 de abril, como é muito conhecida a história, né? As 12 naus navegaram semanas e semanas sem ver terra nenhuma, e só a 1º de maio, Dom Henrique Soares de Coimbra celebra a primeira missa no Brasil sob o olhar de 150 indígenas. Então, o aspecto da literatura informativa nasceu nesse contexto da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, chegando aqui no dia 22 de abril, e logo tendo no dia 1º de maio, Dom Henrique Soares de Coimbra, né? Dom Henrique Soares de Coimbra celebra a primeira missa no Brasil, junto com uma plateia de mais ou menos 150 índios. A 2 de maio, a nau de Gaspar de Lemos retorna a Portugal. Um dos navios, uma das frotas que compunham a frota, um dos navios que compunha a frota de Pedro Álvares Cabral, retorna. A de Gaspar de Lemos retorna para Portugal, levando a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Nela o escrivão relata o grande acontecimento. As demais naus que pertenciam a essa esquadra de Cabral, as demais naus pertencentes à esquadra de Cabral, seguiram para as Índias, certo? Sendo 4 delas destruídas pela tormenta. Olha, 4 naus foram destruídas pelas tormentas na viagem das terras americanas, recém-descobertas, terras do Brasil, e nessa viagem de Brasil até a Índia, 4 naus foram destruídas. No ano seguinte, Cabral retornou a Portugal, tendo sido recebido com grandes honras, né? Foi um acontecimento extraordinário. Em 1503, Fernão de Noronha deu início à comercialização do pau-brasil. Em 1503, sabe quem começou a comercialização do pau-brasil? Foi Fernão de Noronha, certo? Fernão de Noronha. Então nós temos aqui o contexto da literatura informativa, né? Algum tempo depois do descobrimento do Brasil, Portugal começou a tomar interesse pela nova terra, mandando para cá expedições colonizadoras. Cabia a essas expedições dar informações de tudo que aqui houvesse. Então, por que surge? Como nasce a literatura informativa? É nesse contexto de colonização do Brasil. É nesse contexto de colonização que surge a literatura informativa, porque Portugal queria ser informado de tudo. E naquele tempo não havia smartphone, não tinha telefone, não tinha Face, não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha correio bom, né, correio dinâmico, não tinha nada disso. Era preciso que fosse registrado literalmente, fosse escrita a história e testemunhada por aquele escritor. Então, viajantes e missionários europeus que aqui estiveram preocuparam-se não só em registrar acontecimentos, mas também dar informações sobre a fauna e a flora da terra descoberta e sobre os nativos. Além de registrar, dar informações superficiais, eles começaram a registrar, a dar maiores detalhes, registrar conhecimento sobre a fauna, a flora e sobre os nativos indígenas, é claro. Então esses relatos, embora não sejam propriamente literários, têm um valor inestimável como documentação, como testemunhos dos primeiros tempos do Brasil colônia. Então a literatura informativa, os textos de informação que foram escritos por viajantes e missionários tornaram-se elementos de grande importância, documentando o primeiro século da história do Brasil e da literatura. Além disso,
trata-se da primeira visão de nosso país. Qual foi a primeira visão de nosso país? Foi a primeira visão registrada, escrita do nosso país, do Brasil, foi feita por estrangeiros, né? Diante do desconhecido, daquele que procura entender o novo a partir daquilo que conhece. Eles tentaram conhecer o novo, o desconhecido, registrando. Para eles, sem cultura, então eles, sem conhecimento daquela cultura, eles registram a admiração que eles tinham com a beleza e grandeza da nova terra, daquilo que era uma beleza natural, que é estranha e com um grande estranhamento dos costumes do povo, né? Eles estranharam muito a cultura do povo e logo achando que a cultura dos europeus, era muito superior, e até tentaram e fizeram de tudo e acabaram quase destruindo a cultura dos índios, do povo habitante do Brasil, né? Tudo fizeram durante anos e anos para destruir a cultura indígena e até hoje faz ainda. Para o povo que registrava, que tinha literatura de informação, a informação que eles davam para Portugal é que a terra era habitada por um povo sem cultura, um povo inocente e primitivo. Com esse mesmo olhar, busca ainda algo que possa ser explorado para o enriquecimento da metrópole. Afinal, o país é apenas uma colônia, e ser colônia tem que ser explorado, tem que fornecer riqueza para a colônia portuguesa. De qualquer modo, muitos de nossos escritores em épocas diferentes, principalmente no século XX, retomaram esse escrito como tema e construíram a partir deles uma imagem do país, uma nova imagem do país, né? O primeiro autor da chamada literatura informativa, chamada a literatura dos viajantes, o primeiro autor da chamada literatura dos viajantes foi Pero Vaz de Caminha. Foi Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral. Ele era o que registrava, que escrevia as cartas, os documentos. Ele é o escritor da frota chefiada por Cabral, Pedro Álvares de Cabral, né? Ele foi o autor da carta escrita no dia 1º de maio de 1500. Ele foi o autor da primeira carta informativa de 1º de maio de 1500, endereçada ao rei D. Manuel. Foi endereçada ao rei D. Manuel, rei de Portugal. Nessa carta, ele faz um relato detalhado do que viu na então chamada Ilha de Veracruz. Esse documento permaneceu inédito até 1817. Nessa carta ele faz um relato detalhado do que viu na então chamada Ilha da Veracruz. Ilha de Veracruz, que era chamado Brasil. Esse documento permaneceu inédito até 1817. Essa carta, esse documento, ficou inédita, sem ser conhecimento do grande público, até 1817. Demorou anos, demorou muitos anos, mais de em torno de 2 séculos ou mais, né? Quase 3 séculos para ser publicada e tornar-se universalmente conhecida. Tá bom, pessoal? Muito bem. Hoje é literatura informativa, texto de informação, tendo o principal escritor, Pero Vaz de Caminha, em 1º de maio de 1500. Muito obrigado pela sua atenção. Ouça essa aula, faça perguntas dela, faça um exercício, um questionário sobre essa aula, se for possível. Ou se não, ouça 1 ou 2 vezes e compartilhe com seus amigos. Dê um like aí no meu canal, dá um joinha no canal e participe desta aula. Muito obrigado, viu, gente? Que é o professor Boni e até a próxima aula. Até a próxima aula, junto com vocês, vencendo com a graça de Deus, rompendo a fé, com alegria, fazendo o trabalho que deve ser feito com muito amor.